E agora a gente vai para a palestra Todas e Todos, um mapa da representatividade de gênero e raça na publicidade, que vai ser seguido de um painel. Então, quando a palestra acabar, a gente já emenda no painel, tá bom? E para essa palestra, eu quero convidar agora, com aquele aplauso caloroso de vocês, Isabel Aquino, da Reds. Oi, nervosa um pouco. Já fiz essa apresentação 1000 vezes, mas tem duas novidades. Uma é que o que eu vou apresentar hoje é a 7ª onda do estudo. E é a primeira vez que eu vou apresentar a 7ª onda. São dados que eu fechei há 3 dias atrás. Então, é super novo, super fresco. O segundo motivo que eu estou um pouco nervosa é porque é a primeira vez que meu pai e minha mãe vão me ver apresentando. Então, não posso xingar, não posso falar palavrão, tenho que prestar atenção. Bom, antes de começar, eu queria parabenizar o evento. Está lindíssimo, super bem organizado. Queria mandar um beijo para a Pote pelo convite, pela confiança desse momento aqui. Queria falar muito bem do atendimento das pessoas do evento, sabe? Eu fui muito bem atendida por todas as pessoas, desde credenciamento, a informação, assim, um calor humano. E a gente, às vezes, fica tão naquele lenga-lenga, porque o atendimento na Bahia é péssimo. Porra, o atendimento da Bahia é maravilhoso, assim. Parabéns, de verdade. Então, vamos lá. Vou começar aqui essa história, tá? Então, o que é o estudo? Esse estudo, a gente mapeia representatividade de gênero e raça na publicidade. A gente já faz isso, a gente está começando o 4º ano. A gente começou essa história em 2015. E o que eu vou apresentar para vocês é a 7ª edição, que eu já falei. Como a gente faz, a gente atualiza esse estudo a cada 6 meses e a gente está na 7ª, a gente tem condições de ver como as coisas estão evoluindo nesse cenário, tá? E a gente tem várias boas notícias assim para dizer. A gente tem mais conteúdos que empoderam do que estereotipam. A gente tem mais negros representados do que o que a gente tinha há 4 anos atrás. E é um dado assim que dá um super salto. A gente tem mais diversidade de todos os tipos. E os estereótipos mais evidentes, né? Quando acontece alguma bobagem na publicidade, nós, consumidores, vamos lá e derrubamos a campanha. Então, a gente está num momento realmente muito empoderado dentro da publicidade. E isso faz a gente perguntar, eu ouço isso, a gente já está falando sobre isso já há alguns anos, ainda precisamos falar sobre isso? Será que não já deu? Todo mundo já entendeu o que tem que fazer? Bom, minha resposta é sim, precisamos continuar falando sobre isso, porque, embora a gente tenha muitos dados positivos, a gente ainda tem gaps horrorosos dentro da publicidade e a gente quer resolver isso o mais rápido possível. Isso é urgente, realmente. E isso que é algo que a gente vê na publicidade e que a gente vê na vida, no nosso dia a dia, fora da publicidade também. Tá? E aí, falando de vida... teve um dia que eu estava aqui em Salvador, isso tem uns meses. Eu fui naquela Le Biscuit ali da Manuel Dias e fui comprar um brinquedo para o meu sobrinho. E eu encontrei esse jogo que se chama O Jogo da Vida. Olhem para a capa do Jogo da Vida. Homens ali, né, fardados de profissões, sei lá, esse primeiro aqui pode ser um advogado, aquele ali pode ser um engenheiro, sei lá. Tem aqui um chefe de cozinha, um açougueiro. Cadê as mulheres? As únicas mulheres que tem nesse Jogo da Vida, uma está dentro de um balão, vestida de noiva, a outra está ali, né, abraçada com o namorado nas costas dele, e tem uma correndo ali com um buquê na mão. O que mais me deixa chocada com essa capa de jogo é que, além de tudo, da falta de representatividade, do papel da mulher, de não ter negros, etc., é que ele tem essa aqui de novas profissões e situações, ou seja, foi uma edição nova, né? E isso com certeza passou pela mão de muita gente e ninguém reparou para o absurdo que está estampado nisso aí. Dados da vida real. A partir dos 6 anos, meninas já têm a sensação de pertencer a um grupo inferior e se acham menos inteligentes que os homens.
92% das mulheres abrem mão de atividades importantes na vida quando se sentem insatisfeitas com a própria aparência. É aquele dia que a gente acorda com o cabelo, um bad hair day, né? O cabelo não está legal, e a gente já chega olhando para baixo na vida, sabe? A gente acredita muito a nossa visão de nós mesmos, se a gente vai desempenhar um bom dia ou um mau dia. Mulheres negras acumulam os piores indicadores sociais no Brasil, são as mais pobres, as que têm menos oportunidades, que ganham menos e vivem em uma situação de praticamente nenhuma mobilidade social. São as que mais sofrem violência física. Mesmo tirando melhores notas e estudando mais que os homens, mulheres não chegam a ocupar espaços de poder e de decisão. Essa aqui é uma campanha internacional da ONU, onde eles convidam as pessoas a tentar encontrar as mulheres que trabalham em ciência e na tecnologia. É isso mesmo, é tipo onde está o Wall-E. Embora a síndrome de impostor seja algo que acomete tanto homens quanto mulheres, é uma síndrome que pega muito mais as mulheres, que é essa sensação de eu não sou boa o suficiente para fazer isso. Vocês podem achar que isso é algo que nós, mulheres normais, sentem, mas quando eu consegui pescar falas de pessoas como essas. Sheryl Sandberg, CEO do Facebook, uma mulher milionária, né? Ela diz que tem dias que acorda com a sensação de que não é apta para fazer o que está fazendo. Kate Winslet, que já ganhou o Oscar, diz que às vezes desperta de manhã antes de ir para uma filmagem e acha que não vai dar conta de que ela é uma fraude. E a Anitta já falou, e se ninguém aparecer no meu show? Quando ela falou isso, ela falou, eu tenho medo de que, mesmo quando os ingressos estão esgotados, de que as pessoas tenham uma dor de barriga coletiva e que ninguém apareça no show. Ou seja, realmente é muito provável que uma coisa dessa possa acontecer. Muita gente pergunta, mas a publicidade não tem nada a ver com isso. A publicidade tem muita coisa a ver com isso. Ela não é a única culpada de tudo, mas ela tem um papel importante na vida das pessoas. Eu não sei se vocês sabem desse dado, mas todos os dias a gente recebe 5.000 mensagens publicitárias. A gente é impactado por 5.000 mensagens. Obviamente que a gente não lembra da maioria dessas mensagens, mas obviamente também que essas mensagens impactam a forma como a gente vê o mundo, como a gente enxerga. O que a gente acha bonito, sexy ou feio e não desejável, o que é papel de mulher, o que é papel de homem, o que é ser bem-sucedido, o que é ser fracassado na vida, elite popular. E aí, quantas vezes, dentro de agência de publicidade, preparando uma campanha, escolhendo um casting, quando um cliente é popular, a gente vai lá e escolhe negros para representar um papel para um mercado popular. E quando é um produto elitizado, a gente vai procurar um casting mais branco. Quantas vezes, sem que ninguém desse isso como uma regra para as pessoas, a gente introjetou esse tipo de pensamento. Essa história do estudo, ela começou na Reds em 2014. A agência completou 25 anos. A gente fez uma celebração e convidamos o Kofi Annan para nos falar sobre como a indústria de comunicação poderia nos ajudar a desenvolver socialmente o mundo. Como que a indústria de comunicação poderia colaborar para trazer mais desenvolvimento para a sociedade. E a gente tinha em mente que ele falaria sobre o trabalho dele como embaixador da paz, da ONU, achou que ele ia falar de guerras, de conflitos, de doenças, de pobreza, e ele lançou isso. A equidade de gênero é a ferramenta mais poderosa de desenvolvimento humano. E para chegar a um ideal de equidade, precisamos empoderar as mulheres. Foi nesse momento que a gente achou que esse assunto era importante e a gente resolveu mergulhar de cabeça nele. A gente está falando de algo que é moral, né? A gente quer crescer, a gente quer melhorar como ser humano, mas a gente está falando de negócios também. Promover a equidade significa impactar positivamente os negócios, gera valor, inspira pessoas, se conecta com o espírito do tempo e melhora as vendas. Na contramão da evolução, marcas que não revisitam seus discursos envelhecem, perdem valor e veem suas vendas despencarem. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que eu vi há bem pouco tempo, há uns 2 meses, falando sobre Victoria's Secret. Né? A matéria, o título era assim:
Victoria's Secret não tem a menor ideia do que as mulheres querem agora. E aí tem toda a matéria explicando, falam que eles sofreram uma queda de 25% nas vendas e que fizeram umas pesquisas em que as pessoas, 68% dos entrevistados, afirmam que gostam menos da marca hoje e que acham ela uma marca forçada e falsa. Uma marca que não se reinventou, que continua trabalhando com um padrão de beleza estereotipado, datado, não diverso e que tem um impacto nos negócios. Então, a gente está falando de algo que mexe no bolso também. Outra coisa que a gente precisa falar é que as piadas perderam a graça. Acho que todo mundo viu, né, o que Silvio Santos fez com Cláudia Leite, deixou ela extremamente constrangida. Nesse processo de trabalho, a gente já ouviu, isso vem até muito de criação, tá? Ai, não posso mais falar nada, agora tudo é o politicamente correto. É horrível pensar assim, é horrível não se abrir para isso que está acontecendo. Eu acredito que quem faz isso está numa zona de conforto, demonstra uma grande superficialidade em relação a esse assunto e fica tentando usar coisas de um lugar comum que não vende mais, que ninguém compra mais essa ideia, e é por isso que a gente precisa falar sobre isso. Então, a gente entendeu que a gente é parte do problema e vamos ser parte da solução. Foi isso que a gente se propôs, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês 5 aprendizados-chave. São coisas bem simples, mas se vocês colocarem no coração de vocês, a chance de errar vai ficar muito pouca. Então, o primeiro aprendizado é que, quando a gente fala de empoderar, a gente está falando de dar voz. E dar voz é literalmente isso mesmo. É dar voz para aquele grupo, para aquela pessoa que antes estava invisível, para que ela fale, para que ela seja protagonista da história. Acredito que todos vocês viram essa última campanha de Dia dos Pais do Boticário. É uma campanha que, criativamente, ela é muito legal, mas ela é uma campanha legal, né? Não tem nada assim de muito extraordinário na situação. É uma campanha que é igual ao que o Boticário vinha fazendo de anos anteriores, mas todos os personagens eram negros. E foi uma campanha muito comentada só por isso. E a gente monitorou o que é que as pessoas falaram sobre essa campanha. E esse pico aqui de menções é justamente quando a campanha vai ao ar, né? Então, isso gerou comentários, as pessoas realmente teve um impacto muito grande. E semana passada eu soube que o Boticário vendeu 12% a mais em relação a outros dias dos pais. Então, mais uma vez, a gente está falando de uma coisa que impacta negócios. O segundo aprendizado, e é o que eu mais gosto, fala sobre múltiplos papéis versus acúmulo de papéis. Durante muito tempo, e ainda hoje, a publicidade se vale de um recurso para vender uma mulher que é uma super mulher, né? Ela é boa profissional, ela é boa mãe, ela é boa esposa, ela dá conta de tudo, tem um dia extremamente extenuante e sempre está linda e maravilhosa e depilada e está tudo bem. Essa mulher, e obviamente a gente quer ser boa em todos os papéis que a gente desempenha, mas esse modelo de mulher vendido pela publicidade, ele é muito, muito opressor. Porque, obviamente, um dia, uma coisa não vai dar certo. Um prato desse, que a gente fica tentando segurar, ele não vai dar certo. Então, ao invés de ficar mostrando essa mulher muito perfeita, é melhor que a gente comece a mostrar mulheres reais, que não se frustrem com algum prato da vida delas, que um dia vai cair. Vai chegar um dia em que ela vai trabalhar muito, não vai ter tempo de providenciar a janta e vamos falar para a família que a gente vai fritar um ovo e tudo bem, né? Ninguém precisa ficar deprimido por causa disso. O terceiro aprendizado é que, quando a gente está falando de empoderamento, a gente está falando de escolha. Ao invés das marcas dizerem o que é que uma pessoa, uma mulher deve se comportar, ela deve dar liberdade a essa mulher fazer o que ela quiser. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, que ele é muito síntese desses 2 últimos aprendizados. ¿Estás peinando? Y otro calcetín. ¿Qué hay? Ni que hoy. Nada, que no llegamos.
buenas noches. Tenemos como plato del día, no he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana y ya iré si puedo con salsa de trufanera. Mejor voy a pedir... Hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con loncha de pavo, acompañado de... Ya está su padre para hacerlo, digo yo. ¿Y usted? Sigo sin pareja estable y me la resbala sobre base de aguacate y arándanos. ¿Lo quiere con extra de me la resbala? Ya lo creo. Un crocante de no me caso porque no me da la gana con taquitos de pavo. También tenemos no pienso tener hijos y que sin ralladura de ningún tipo. Ay, me encanta. Sí, sin ralladura mucho mejor, sí. Yo voy a querer un ravioli de, no te digo yo lo que me importa, estar perfecta después del parto, al pepino. ¿Lo saben ya? Pues sí. Nosotros vamos a tomar, estamos al borde de un ataque de risa con reducción de nervios. Y un poquito de gazpacho, pero sin nervios también, ¿eh, chica? Sí, sin nervios, porque se te hace una bola horrorosa, horrorosa. ¿Quién ha pedido alcachofas de soy directora general mundial y madre sobre virutas de pavo? Lleva reducción de jornada laboral, ¿verdad? Sí, como usted quería. ¿Cómo está esto, no? Normal. Somos 15 millones de mujeres. Una sociedad equilibrada también ayuda a reducir el estrés. Pavo frío, alimentando otro modelo de mujer. Então, é isso que a gente quer, né? Alimentar outro modelo de mulher. O quarto aprendizado é que quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando de uma relação ganha-ganha. Ou seja, não é uma guerra dos sexos, a gente não está aqui para oprimir os homens, para matar os homens, amamos eles, queremos eles juntos nesse caminho, mas é uma relação em que, assim, né, a gente quer o nosso espaço também. Os homens, eles também não são beneficiados pelos estereótipos, tá? E o pessoal do Papo de Homem condensa aqui essa caixa dos homens, né? Os homens, para serem homens de verdade, eles têm que ser heterossexuais, fisicamente aptos, corajosos, fortes no controle, ativos, sexualmente experiente, ter prontidão sexual, fala firme, um montão de coisas. E a gente começa a ver outras coisas surgindo e outras discussões na masculinidade. O Getty Images lançou as tendências visuais para a comunicação, onde eles percebem que a masculinidade do banco de imagens deles estava desfeita, precisava ser desfeita, né? Os estereótipos para representar o homem estão extremamente desatualizados. Então, havia uma demanda para mostrar homens com mais emoção, com vulnerabilidade, mostrar a complexidade masculina, e um crescimento na busca, das agências buscando pais homossexuais, pai solteiro, meditação do homem, diversidade e inclusão e LGBTQ. Né? Então, a gente está vendo aí um mundo mutante. Então, falando desse novo homem, né, mais sensível, eu vou mostrar para vocês Tommy. Él es Tommy, más conocido en el barrio como el abrazador serial. Para él, hasta un buen plato de fideos chinos merece un abrazo. Por suerte, para el mundo usa el nuevo Axe antitranspirante con tecnología antibacterial. Porque si hay algo que Tommy no sabe, es dar la mano. Nuevo Axe antitranspirante con tecnología antibacterial, para que puedas abrazar como abraza Tommy. Obviamente que tem aí uma questão de vender um produto, né? E Tommy é esse cara altão, todo mundo que ele abraça está aqui, ó, cheirando o sovaco dele. Mas, assim, Axe poderia ter colocado um cara muito machão, muito viril, como fez historicamente em muitos comerciais, e resolveram ir por outro caminho, muito mais sensível, muito mais legal. Tamo junto. O último aprendizado é que, quando a gente fala de empoderamento, portanto, a gente está falando de equilíbrio, tá? E tem um case muito novo de equilíbrio, que é Johnny Walker, né? Uma campanha, eles começaram essa campanha tem 2 meses, super bacana, onde a figura do stride man, né, do homem caminhante, que antes era único, solitário, ele passa agora a andar no plural e no coletivo, né? O progresso é um conceito que Johnny Walker trabalha já há muito tempo, né? O sentido do homem caminhante é justamente esse, e de repente agora ele vem acompanhado de outras pessoas dizendo que o progresso de um é o progresso de todos. Então, é um puta visual interessante que eles estão trabalhando. Tá? Então, visto isso, vamos para os dados da pesquisa. A pesquisa tem como missão responder essas 3 perguntas. Quem são os personagens? Como é que eles são representados? E se a história que é contada empodera ou estereotipa? Então, a gente está na 7ª onda, já analisamos essa quantidade de comerciais de televisão e posts de Facebook.
Tem muita coisa. Desde a quarta onda, que a gente realmente sentiu o impacto das discussões no resultado de campanhas, tá? É quando a gente tem mais conteúdo que empodera do que estereotipa. A sétima onda tem esse universo de materiais analisados. A gente tem como critério algumas coisas que o CONAR coloca, né, que é o princípio da respeitabilidade, né, que se refere a comportamentos racistas, sexistas e machistas. Para a gente classificar como racista, na verdade, para não ser racista, ele não deve favorecer ou estimular qualquer tipo de ofensa ou discriminação racial. E para sexista e machista, a gente precisou desenvolver o que a gente chama de glossário do estereotipa e glossário do empodera. Tá? Então, a gente tem aqui o que é estereotipar, com acúmulo de papéis, frágil, hipersexualização, histeria, tal, tem um monte de coisa. Vou ter que passar mais batido nisso aqui. E o glossário do empodera, que também... Por que empodera? Empodera como? E aí a gente vai classificando nessas caixinhas. Então, vamos ver quem são os personagens. Quem são os protagonistas de TV, tá? Então, a gente vê uma divisão aí de produto, homens, mulheres, ambos e sociedade. Até aí, a gente tem até mais mulheres protagonistas do que homens protagonistas. Mas o problema começa a rolar quando a gente abre os dados. Então, dos homens protagonistas, 76% são brancos, 13% são negros. Das mulheres, brancas são 64%, negras são 25%. Então, embora esse dado aqui de negras 25% para mulheres é o maior pico que a gente chegou até agora de todas as ondas, a gente vê que ainda falta muito, né? Então, se a gente vê aqui os dados da série da primeira onda da sétima, a gente vê protagonista negra decaindo, negra subindo, mas não na velocidade que a gente quer e ainda muito longe desses 50%, que seria o nosso ideal de equidade. Para o homem, mais ou menos parecido. Quando a gente vai para o coadjuvante, aí a gente vê que o negro é maioria. Né? No caso de homens, eles são a maioria. No caso das mulheres, nem chegam a ser a maioria, mas é quando tem um percentual mais alto, de 42%. Então, o que a gente entende é que essa diversidade que a gente está falando ainda é uma diversidade em segundo plano. Esses grupos minorizados, eles são representados ainda como contexto, sem muita voz. E a gente aprendeu ali, naquele aprendizado chave 1, de que empoderar é dar voz. Então, está faltando isso. Então, a gente sabe que 55% dos brasileiros se declaram negros, e embora a gente nunca tenha encontrado nenhum conteúdo ofensivo à raça negra, o fato de deixar essa raça invisível é um tipo de violência, é uma violência simbólica, que nos faz concluir que a publicidade brasileira é racista. Ainda em 2018, a gente está falando sobre isso. Quais são os segmentos onde a gente não encontra nenhum ou quase nenhum negro? Indústria farmacêutica, bebidas alcoólicas, automóveis, educação, entretenimento. Ah, mas eu vi a propaganda da escola, tem negro. Não saiu no nosso recorte de sétima onda. Né? Não foi veiculado naquela semana que a gente tira os dados. Então, isso é um gap muito grande e a gente precisa considerar isso aqui. Aí a gente vai ver como é que essas pessoas são representadas. Então, a gente olha, além de gênero e raça, idade, cor do cabelo, tipo de cabelo. E, para ajudar a gente a classificar, a gente desenvolveu essa escala corporal. Tá? São pesos corporais. E aí a gente vê que o padrão de beleza para mulheres que a gente reproduz é aquele tipo ali, Bruna Marquezine. Né? Então, é como o mundo quer que as mulheres sejam. Tem um dado interessante, desde a sexta onda, que a gente está vendo essa revolução dos cachos, né? Das mulheres cada vez mais abandonando processos químicos de alisamento e assumindo os cabelos naturais. Então, a gente vê a linha azul aqui, é uma decaída do liso, que até subiu um pouquinho na sétima, o ondulado bem crescente, né? Na sexta onda chegou a ser mais da metade, mas a gente ainda tem uma oportunidade para trabalhar a representação de crespos e cacheados. Porque nosso cabelo é crespo e cacheado. A gente vive numa sociedade que tem esse tipo de cabelo. Por que a gente está escondendo esse cabelo? Quem foi que disse que esse cabelo não é bonito? E aí, vou mostrar esse vídeo.
negros, homem sensível, cabelo cacheado, crespo, é isso aí. Bom, aí a gente vai para os homens. Os homens, o padrão se concentra naqueles 2 tipos ali, tá? Que é um Justin Bieber magrinho, fortinho, e um mais fortão. E na 7ª onda a gente trouxe mais um dado, que são traços negroides, né? Daqueles protagonistas que são negros, quantos têm traços negroides? A gente resolveu fazer isso para ir um pouco mais a fundo e problematizar essa questão, tá? Porque a gente sabe que quanto mais traço negroide uma pessoa tem, maior a chance dela sofrer racismo. Ser negro e poder ser considerado bonito está relacionado a não ter traços negros, mas sim aqueles próximos do que a branquitude pauta como belo, que é o padrão de beleza europeu, e sim, isso é racismo. Então, dos 25% das protagonistas negras, só 47% têm traços negroides, menos da metade. No caso dos homens, a gente vê até aí um dado mais interessante. E aí eu pergunto, é racismo? Então, esse negro que a gente está colocando, a gente está escondendo os traços negroides, a gente está colocando a beleza dessas pessoas à prova, da nossa opinião, do que é bonito e do que é feio. Então, isso é racismo. E aí também a gente precisa ter atenção a isso quando a gente faz um casting. E aí a última pergunta, se empodera ou estereotipa. Então, a gente tem 4 vezes mais mensagens que empoderam do que estereotipam nessa 4ª onda, quase 7 vezes mais para Facebook, o dado anterior foi de TV. Então, como é que a gente está empoderando mulheres? Mostrando mulheres empreendedoras, sororidade, aceitação, autoestima, liberdade de escolha, a mulher sujeito da situação, ou seja, ela que decide o que vai acontecer com ela, e talento. E, no caso do homem, sensibilidade, sujeito da situação e cuidados com a família. Mas a gente estereotipa 3 vezes mais as mulheres do que os homens, né? Então, a gente é alvo mais fácil de estereótipo. E como é que a gente está estereotipando? Objetificação, padrão de beleza, profissões, ou seja, para uma mulher, eu vou colocar uma profissão que se espera que seja de uma mulher, e especialista, cuidados da casa e da família. No caso do homem, idiotizado. Idiotizado é típico comercial de limpeza, né, que antes só colocava mulheres, aí falou, não, agora eu vou empoderar, vou colocar homens também. Aí coloca o homem, ele está ali, né, fazendo a faxina da casa, aí chega a mulher, olha a faxina que ele fez e diz, está tudo errado, você não sabe fazer. Então, não, gente, está ótimo, está lindo. Entrem nesse trabalho também. Então, é uma forma de tentar empoderar, mas que acaba estereotipando, tá? Então, os segmentos que têm sempre mulheres, produtos de limpeza, telecom, alimentos, beleza e cosméticos e produtos farmacêuticos, e masculina, seguros, sites e aplicativos, entretenimento, combustíveis, ferramentas de construção e eletrônicos. Ou seja, o mundinho da mulher e o mundinho do homem. E essas coisas a gente precisa questionar. Mas vamos às conclusões, tá? Há uma evolução no pensamento das marcas. Isso aqui foi um comercial que a gente pegou na 1ª onda e aqui foi da 6ª onda. Então, de um mesmo produto, da marca Johnson, né? Então, você vê ali antes, há 3 anos atrás, uma menina, princesinha, sendo cuidada pela mãe. Em 2018, a menina está lutando contra o dragão e está sendo cuidada pelo pai, né? Então, isso é uma evolução bem interessante. Mas a gente entende que essa evolução não acontece na velocidade que a gente espera. A gente já está falando disso há muito tempo, já está na hora de dar viradas mais fortes e mais intensas nesses pleitos. Há uma grande oportunidade para marcas contribuírem para a discussão e, ao mesmo tempo, criar valor e incrementar negócios. É uma decisão. Nada vai mudar se a gente não mudar, se as pessoas que estão aqui não mudarem, se a gente não fizer desse momento de trabalho, de criar histórias, escolher casting, se a gente não mudar nossa mentalidade, esse sistema todo não vai mudar, é uma decisão. Todas as empresas têm a possibilidade, a oportunidade e a responsabilidade de participar dessa mudança. É para todos mesmo. E, para finalizar, vou mostrar um vídeo. Eu tenho que contar um pouco a historinha desse vídeo. É um vídeo da Nike. A Nike detectou, foi veiculado na Rússia. Eles detectaram que não estava tendo uma renovação de atletas mulheres de ponta. Tinha uma geração ainda muito sedentária. E eles quiseram fomentar isso e mudar isso para que mais atletas vissem a se tornar grandes atletas.
Então, vamos lá. Боже, сделаны наши девчонки, ла-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 ла. Из цветочков, из звоночков, из переглядок и мармеладок сделаны наши девчонки. Из железа, из стремлений, из самоотдачи, из сражений сделаны наши девчонки. Из упорства, из красы, которой гордится вся нация, сделаны наши девчонки. Из синяков и тумаков, из отваги сжатых кулаков, из независимости и мастерства, из страсти и сердца и достоинства, из воли крепче Кремля, из силы и огня, из свободы от чужих мнений, из свершений и достижений сделаны наши девчонки. Obrigada. Queria falar. Obrigada, valeu. Eu esqueci de contar uma coisa a respeito desse vídeo. Essa música que ela canta é uma música do folclore russo, tá? Então, a primeira parte, quando ela fala marmelada, fofoca, lá, é a letra real da música. Eu atirei de um pau no gato deles lá. Eu me arrepio sempre que eu vejo esse filme. Coloco ele por último para a gente se sentir assim, sabe? Poderosa mesmo. Eu fico super emocionada. E é isso, gente. É para todos, é para todas. A gente precisa fazer essa mudança acontecer rápido. Muito obrigada. Fique aí que continua. Não acabou não, gente. Não acabou não. A gente vai abrir agora um painel para dar continuidade a esse papo de representatividade de gênero e raça na publicidade. E eu quero convidar para mediar esse painel Camila Farias, da Unifax. E quero convidar também para esse bate-papo Paula Veloso, do Salvador Shopping. Bate palma, gente. Joga para cima. Obrigada. Oi, gente. Tudo bem? Nossa, vários alunos. Oi, gente. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem media também pode ficar nervosa? Um pouquinho? Porque eu estou aqui me tremendo. Deixa eu falar um pouquinho de mim, para a gente tocar esse papo. Eu sou Camila Farias, moro aqui em Salvador há 6 anos, sou maranhense, vim estudar, vim fazer mestrado, e agora estou no doutorado e estou como professora lá na Unifax, eu estudo cultura digital. Você me pegou, menina, com essa apresentação, viu, Isa? Parabéns. Porque eu gostaria muito de ter vivido agora, em 2018, ter meus 10, meus 8 anos, porque eu passei aquela campanha da Vivo, eu me emocionei muito quando a vi. Vi ela repetidamente, algumas vezes, porque eu sou aquela menina, né? Nós somos, de alguma forma, nós que temos cabelo crespo, que temos traços negroides, a gente vive uma certa pressão para se adequar a um padrão. E eu tentei ser por muito tempo, tentei ser outra pessoa. Então, alisei muito meu cabelo, várias vezes. E me descobrir negra, me descobrir com o cabelo crespo, que eu também posso ser bonita,
foi um processo. Agora, eu acho produtos para cabelos crespos no supermercado, né? A Seda tem uns produtos agora para Barbosa, para cabelo, que eu adoro. Eu falo assim, gente, como é que eu não tive isso? Quando eu tinha 8 anos, eu teria sido tão mais empoderada, eu teria tido tão mais confiança que eu posso, que eu sou capaz, que o meu cabelo também é bacana, que isso que eu carrego aqui em cima não é feio, né? Que a gente não precisa. Então, muito importante esse movimento, muito mesmo. Parabéns a você e quem está tocando esse projeto. Tá? Eu queria começar uma provocação, eu vim pensando de casa para cá. Eu acho que a gente chegou no momento em que, sim, estamos com narrativas trazendo essas problematizações, mas me interessa saber também por detrás, nos bastidores, como os profissionais, como é que está essa diversidade, qual é a sua percepção? E, por favor, eu estendo a palavra à Paula também, do Salvador Shopping. Como é que está essa percepção nos bastidores da criação dessas narrativas? A mão que escreve esse roteiro é a mão de uma mulher negra? Como é que está isso dentro das agências, né? Nos postos de poder dentro das agências? Como é que vocês acham? E como cliente também, estendendo para a Paula, como é que está sendo abarcada essa diversidade? Não sei se eu me fiz entender, mas, assim, como é que enfim, a marca está querendo falar com pessoas negras, mas quem está na direção são pessoas negras? Como é que isso está acontecendo por trás? Para além da narrativa, que eu acho que a gente já sabe que tem que colocar, a gente vai precisar, porque senão a gente derruba, senão hashtag não me representa, né? Isso vai acontecer se a gente não tivesse cuidado. Mas eu queria saber como é que está a construção orgânica disso, para além da narrativa, da construção dessa... Tá. Entendeu, gente? Deu para entender um pouquinho? Deu. Eu falo? Tá. Tá, eu vou falar um pouco da Reds, que é a agência onde eu trabalho, e vou falar um pouco como eu vejo o mercado de agências, tá? Quando a gente começou esse trabalho, a gente fez muito uma parceria com a ONU Mulheres e a gente se tornou a agência signatária dos princípios de empoderamento feminino. A gente foi a primeira agência do Brasil e da América Latina a assinar esses princípios. Assinar esses princípios, qualquer agência, qualquer empresa pode assinar. Eu recomendo que todo mundo assine. Quando você assina, isso não quer dizer que você tem que ser o máximo da igualdade dentro da empresa, não é isso, mas você se compromete a olhar os princípios e a correr atrás disso. Tá? Qual é o impacto que eu sinto numa experiência mais próxima do estudo dentro da agência? Humanizou muito os processos. A gente ainda tem uma criação super masculina e a gente tem um atendimento bem feminino, bem o estereótipo que todas as agências vivem, mas criou pontos de sensibilidade. Por exemplo, eu já passei assim por uma discussão de 2 criativos que estavam fazendo um roteiro de spot e eu vi um falando assim, não, cara, isso aí está muito estereotipado. Ai, que fofo! Sabe, assim, eles captaram o que não é legal fazer e o que é legal fazer. Mas a gente poderia fazer muito mais. Por exemplo, essa questão de ter mais mulheres na criação, e existem alguns movimentos importantes acontecendo. Em São Paulo tem um grupo chamado More Girls, para colocarem mais, para dar visibilidade para as criativas e incentivando que as agências contratem mais mulheres para o departamento de criação. Mas na agência que eu trabalho ainda é muito desigual. Outra coisa importante, licença paternidade, por exemplo. Quando a gente está falando de acúmulo de papéis, aquela coisa lá de múltiplos papéis, por que o homem não tem licença paternidade de 4 meses, que nem as mulheres, sabe? Que mensagem é essa que a sociedade passa de que, na hora que o bebê nasce, a mulher sai do campo profissional para se dedicar àquilo e o homem, assim, ele não tem responsabilidade sobre esses cuidados? Então, é uma anomalia que a gente precisa resolver, por exemplo. Então, talvez, acho que eu me perdi, mas é isso, é desigual, ainda precisa ter esforço para isso acontecer. A criação virou um departamento muito estigmatizado, masculino, e que repele as mulheres, né? Acho que quem viu a palestra de assédio hoje, mais cedo, entende por que é difícil mulheres se encaixarem ali, então existe esse problema. E tem alguns movimentos de agência também tentando colocar mais representatividade. A Thompson se comprometeu até 2020 ter 20% da agência de negros, né? Então é um movimento importante também. Então tem umas coisas rolando no mercado e que estão movimentando isso, mas ainda está errado.
Ficou difícil, né? Porque a Isabel falou tudo aí. Mas deixa eu falar. Na verdade, o que é que acontece? É muito difícil alguém pensar na sua realidade se ela não vive a sua realidade. E é isso que acontece com a diversidade. Então, se você não está em um posto que você pode ajudar a decidir, é muito difícil alguém pensar com a sua dor e com a sua realidade. Hoje, eu tenho, né, eu posso contribuir com isso no departamento que eu trabalho, da empresa ao qual eu faço parte, e o que é importante para mim nessa decisão também é porque o DNA do grupo que eu trabalho, ele traz isso com ele. Então, além de estar posso dizer, em um papel, em um cargo, que eu possa decidir, que eu possa opinar, eu tenho essa liberdade, porque eu poderia simplesmente estar ocupando um departamento de marketing com um cargo de liderança, sendo mulher negra, mas não poder opinar e as pessoas não me darem ouvido. Então, eu acho que isso é importante. Então, assim, para poder você representar essa diversidade, você precisa também estar representando no momento de decisão, no momento influenciatório, né? Porque, senão, de nada adianta. Tipo, eu não vou sentir a dor de uma pessoa que tem uma deficiência, eu não vou sentir a dor de uma pessoa que tem uma necessidade especial, se eu não vivo essa realidade. É totalmente diferente. E, hoje, é importante, né, assim, premissa, a gente trabalhar a diversidade, mas, assim, existe uma preocupação muito grande. É uma responsabilidade muito grande, porque se as agências, se as marcas não se posicionarem muito bem, né, diante desse assunto, isso pode soar pejorativo, pode soar desrespeitoso. E aí vem aquele movimento, né, de redes sociais que realmente, como vocês falaram, derruba tudo. E muito rápido. Ou seja, as redes sociais hoje se tornaram aliadas nesse processo de alavancar e derrubar qualquer coisa muito rápido. Isa, deixa eu começar por você de novo. Algum evento pessoal seu fez o start para você direcionar sua pesquisa e o seu trabalho para essa temática de representatividade? Algum incômodo na sua carreira? Não foi assim que começou, mas fazer esse estudo me faz conectar com várias coisas da minha vida, assim, sabe? De passado, exatamente. Então, eu lembro, por exemplo, eu me formei, né? E me formei não, entrei na faculdade aqui em Salvador, fiz católica, e no primeiro semestre eu falei, não, eu quero trabalhar e tal, e aí, enfim, distribuí um currículo que era um papel falando meu telefone, meu endereço, para várias agências, né? Na minha família não tem nenhum publicitário, então eu fui olhando lista telefônica, gente, 98, e fui levando para as agências e entregava lá e tal. E eu recebi ao mesmo tempo a ligação de duas agências, uma me chamando para ser estagiária de atendimento e a outra para ser estagiária de criação, para ser redatora. Fui nas duas, fiz as entrevistas. O de redação, eles mandaram uma tarefa para eu fazer, eu fiz, passei, me chamaram, fui escolhida. E aí eu tinha duas opções na mão para escolher. E, naquele momento, eu escolhi atendimento. Naquela época, eu não tinha noção, né, assim, eu nem entendia direito o que era agência de publicidade, era a minha primeira experiência. Mas eu tenho certeza que a minha decisão foi enviesada para algo que eu me achava mais apta para fazer atendimento do que criação. E, assim, obviamente, não foi um processo super racional. É um processo de um viés inconsciente de que o papel da mulher é X e que eu não ia ser criativo o suficiente para entrar no departamento de criação. Só que a coisa só vem elaborada 20 anos depois, né, gente? Então, né? E, assim como isso que aconteceu, que eu estou te contando, várias outras coisas, sabe? Relacionada à vida mesmo, a muitos aspectos da vida. Mas aí eu escrevo um livro depois. Agora é você. Você falou sobre um DNA estratégico da empresa, que é o Salvador Shopping, ao qual você trabalha. Como você pode contar para a gente ou aprofundar isso? Onde é que você percebe esse viés de respeito a uma diversidade ou a necessidade de trazer essa representatividade, uma vez que o shopping traz a cidade no nome, né? Salvador Shopping. A gente não pode esquecer que Salvador é a cidade mais negra fora daquele continente que a gente se desgarrou, né? A placa tectônica veio para cá
e trouxe seus filhos também, a gente está aqui, ou seja, Salvador tem uma carga negra muito forte, né? A gente se vende assim, me parece, né? Apesar, eu não sou daqui, mas desejo ser, né? Tipo, falo que sou. Bem, na verdade, só para começar essa questão do DNA, nossas campanhas têm que ter pessoas negras, tá? Mas a gente também enfrenta um desafio de bastidores que muita gente também não sabe. E hoje, eu que estou do outro lado, eu posso falar isso, né? Porque é bom a gente viver os dois lados, porque a gente pode argumentar as duas partes. Eu vivi uma situação em que a gente precisava fazer uma campanha, que eram com crianças, isso bem recente, e a gente precisava ter um determinado perfil de ator mirim negro, tá? A gente tinha que ter crianças e, obviamente, como eu já disse, a gente vive isso no DNA do Salvador Shopping. A gente precisava ter uma criança negra que estivesse numa novela que atendesse o público de 8 a 11 anos. E aí você vai procurar e não acha. Então, a gente enfrenta esses desafios também diariamente, porque, ao mesmo tempo que a gente quer ter essa representatividade, a gente tem que correr muito para chegar lá na frente e alcançar quem já está lá. Então, a gente tem algumas dificuldades, né? Às vezes, nós sofremos algumas retaliações, e eu posso falar que nós encontramos também muitas dificuldades quando a gente tem um briefing, alguma coisa que a gente não consegue encontrar a pessoa, né, para atender essa diversidade, para poder a gente colocar na nossa campanha. Então, de vez em sempre, a gente vive essa situação de não encontrar alguém também com um perfil que a gente precisa para atender essa diversidade. Em 2017, a gente fez uma campanha de moda que foi muito bacana, que era menos padrão e mais estilo. Que, na verdade, a modelo da campanha era uma pessoa normal, para começar, ela não era modelo, e ela era uma estudante de fisioterapia e que tinha perdido parte da perna, né, em um acidente. E ela foi a estrela da nossa campanha. Então, assim, a gente recebeu muitos elogios por conta dessa iniciativa. E aí, quando a gente fala de representatividade, que a gente fala de gênero, a gente fala de estereótipo corporal, a gente fala, quando a gente vai ver os números, por exemplo, dos deficientes em publicidade, alguns estudos dizem que não chegam a 1%. Né? Então, geralmente, se eu não me engano, acho que é 0,12, 0,15, alguma coisa assim. Imagina, a gente está muito longe, realmente, de chegar no mundo ideal. Né? Galerinha, o assunto é muito interessante. Eu vou jogar para vocês. Alguém se interessa por fazer alguma pergunta aqui para as meninas? A gente tem uns 8 minutinhos. Quem fizer pergunta, tem 2 livros aqui para serem sorteados, tá? Então, olha, gente, faz pergunta. Vai ganhar. Vai. Mentira. Oi, gente. Meu nome é Jana, tá? Eu estou aqui representando o Grupo à Tarde. Minha pergunta vai ser direcionada para a Ana Paula. Eu já atendi o Salvador Shopping há alguns anos atrás, inclusive ficava lá dentro do marketing com o pessoal, na parte digital. E eu sei, eu, inclusive, sem falso moralismo aqui, sem nada disso, mas eu gosto muito, admiro muito o trabalho de vocês, de verdade. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, até aproveitando o gancho, né, que você deu da questão das campanhas e tudo mais, de vocês prezarem, né, por modelos negros, enfim. Mas, quando eu fazia o digital lá, eu diversas vezes me deparei com vários casos de pessoas que sofreram racismo no Salvador Shopping. A abordagem de segurança é sempre racista. Inclusive, recentemente, recentemente que eu digo, sei lá, uns 2 anos atrás, eu também ainda fiquei sabendo de outro caso desses, enfim. Então, fugindo um pouco da publicidade, mas com relação a esse treinamento de equipe e tudo mais, o que você, Paula, como você contribui com isso? Tem como é que vocês, sabe, o que é que vocês pensam com relação a isso? Enfim, essa é a minha pergunta. Paula, Paulinha? Oi. Antes de você responder, vamos segurar, que daí a gente pega uma pergunta para a Isa e fecha. Pode ser? Alguém para a Isabel? Acho que tinha uma ali antes. Desculpa. Pega ela no corredor depois. Oi, boa tarde, Isabel. Eu gostei muito do estudo que você fez, achei muito importante, parabéns. E eu queria saber se você, a partir dos dados que vocês vêm colhendo, o que é que vocês pensam
em como desmembrar isso em ações, em coisas que realmente possam promover alguma mudança numérica, física, visível na sociedade dentro das agências. Vamos lá? Pode responder, Paulinha. Oi, Jana. Todos os nossos seguranças tiveram treinamento. Na verdade, todos os colaboradores do Salvador Shopping, tá? Todo mundo, desde a alta gestão, as nossas seguranças, o pessoal de limpeza, tiveram treinamento em 2017. Todos os funcionários, nós chegamos a quase 100% de treinamento com uma pessoa da Secretaria de Reparação. Então, justamente para tratar essas questões. Até porque, se a gente for entrar nesse assunto, tem um dado aí que é social, né? E a gente vai entrar em outro questionamento que não está ligado à publicidade, realmente é uma questão social, principalmente daqui de Salvador. Mas eu posso te dizer que todos os nossos seguranças foram treinados, toda a nossa equipe, com uma pessoa da Secretaria de Reparação, tá? E a gente sempre levanta isso. Só para vocês entenderem, a gente tem uma reunião de liderança que acontece em Salvador Shopping toda semana, tá? Toda a nossa equipe de liderança treinada. E hoje a gente faz um corpo a corpo, que é o seguinte: eu, por exemplo, do marketing, junto com a minha equipe, a gente sempre vai a todos esses setores, tá? Para poder falar das nossas campanhas. E eu, assim, como representando, né, assim, uma diversidade, sendo a cota, eu termino abordando também um pouco essa questão, né? Porque tem uma questão aí também de referência, de orientação cultural, educacional, que para você trabalhar com essa equipe, talvez eles enxergando uma pessoa que é colega de trabalho, né, dele falando isso, fique mais fácil. Tá, pergunta que você fez. Quando a gente começou a fazer o estudo, 1 ano depois de que a gente decidiu que ia estudar esse tema, tá? E aí a gente participou de um monte de evento, contratou consultoria, essa consultoria reuniu todos os diretores de criação, todas as lideranças da agência, porque a gente achava que aquele conhecimento tinha que ser disseminado para dentro, né? Primeiro de tudo. E aí a gente começou a participar de eventos onde a gente ia falar sobre o assunto e, vira e mexe, alguém perguntava assim: não, mas eu não acho que a gente precisa falar sobre isso, não, porque, se olhar a campanha da escola, né, fala sobre isso, a campanha da Viva, a campanha não sei o quê, e listava um monte de marca que já estava fazendo algum movimento nesse sentido. E a gente não tinha o que responder. Então, foi cutucado por isso que a gente falou: cara, a gente precisa quantificar, porque sem quantificar, a gente pode viver na ilusão de que já chegamos a um ideal de equidade, né? Tanto falando de gênero, falando de raça, falando de orientação sexual, de tudo, porque a gente vê muito mais do que antes, mas quando a gente olha dados como esse, a gente entende que não. Então, assim, o nosso compromisso, na verdade, é continuar fazendo o estudo. A gente disponibiliza ele para o mercado, esse estudo é aberto, qualquer pessoa tem acesso a esses dados, e eu sinto que toda vez que a gente fala sobre ele em quóruns, e a gente foi chamado por um monte de anunciantes, até de anunciantes que não eram clientes da agência, para falar sobre esse assunto, e continuamos sendo chamados para isso, a gente acha que muda ali uma realidade, sabe? Ou que muda um pouco o mindset. Então, você me pergunta assim: o que é que vocês fazem? O que é que vocês estão pensando em fazer? Continuar fazendo o estudo até a gente chegar na droga dos 50%, essa é a meta, né, que a gente tem que perseguir mesmo, disponibilizar para o estudo e participar de eventos como esse e outros. A gente é muito chamado pelas universidades, enfim, eu estava em Recife há 2 dias atrás apresentando num fórum de RH, sabe? Não tinha nada a ver com publicidade, mas quando as pessoas veem esse estudo, assim, acho que dá um despertar. Né? E o que eu acho mais legal, tudo bem, aqui é um quórum que a gente é do mercado, mas em outros quórums as pessoas começam a falar: lá na minha casa, nananã, no meu, sabe? Porque faz parte da nossa vida. Então eu acho que isso acaba interferindo assim um pouco na forma como as pessoas pensam, e assim eu fico feliz de que o estudo ele tem esse poder mesmo de dar um clique. Meninas, a gente está chegando ao final. Eu vou só pedir para cada uma deixar um pensamento dessa importância do debate. Assim. Acho que a gente tem só meia hora, não dá para abarcar todos os vieses que representatividade de gênero, de raça tem. Tem que finalizar agora?
então tem que finalizar. Então, mas elas podem falar. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu queria falar que representatividade não é cota, tá? Com a minoria. Quando a gente alcançar a representação que a gente considera normal, entre aspas, a gente talvez não precise mais falar disso.